Olá, começa agora mais um UFSCar Notícia, o programa que traz informações da Universidade Federal de São Carlos. E hoje você vai ver. Meio século de história, começam as comemorações pelos 50 anos da UFSCar, uma das principais universidades do país. Uma universidade que realmente em 50 anos transformou muitas vidas. Uma reportagem especial mostra como foi a fundação da Universidade Federal de São Carlos. A gente precisava fazer uma universidade que não existisse ainda, nem no Brasil, nem na América Latina. Tem dica de livro, conheça mais uma obra lançada pela EduFSCar. O UFSCar Notícia está no ar. Uma cerimônia marcou a abertura das comemorações dos 50 anos da UFSCar. E todos são convidados a ajudar a contar a história de uma das principais universidades do país. Logo na entrada do Teatro Florestan Fernandes, uma instalação de fotografias que retratam o começo da instituição. A memória ela faz parte da construção pessoal de todo mundo e isso reflete nas instituições. A ideia dessa exposição foi trabalhar com 3 vieses no contexto da UFSCar. As obras, desde a fundação da instituição, as pessoas que ocuparam a instituição e uma vertente tecnológica, que acompanhou a evolução conforme os anos foram passando. Na cerimônia de abertura das comemorações dos 50 anos da UFSCar, foi apresentado o histórico de selos comemorativos e o lançamento do atual, que marca meio século de história da UFSCar com o slogan Transformando Vidas. Também foi criado um site que pode ser abastecido com informações de todos que estão ou passaram pela universidade. É o site 50anos.ufscar.br, tem um e-mail também, 50anos@ufscar.br. É o meio de contato talvez o mais fácil para lembrar, 50 anos UFSCar. É um contato inicial, obviamente a gente vai fazer reuniões aí com todas as unidades, com quem quiser, entra em contato com a comissão, entra em contato com a gente vai atrás para resgatar essa história da universidade, todo mundo vai ficar muito feliz com isso. O dia 13 de setembro foi escolhido porque marca exatos 6 meses antes do início das atividades acadêmicas, em 13 de março de 1970. O vice-reitor Walter Libardi fez um discurso emocionado. Eu acho que ajudei a formar em torno de 8.000 alunos. E posso dizer para vocês que nesse teatro aqui tem alguns ex-alunos meus. Na sequência, a reitora Wanda Hoffmann reforçou que conta com o apoio de todos. Convido a todos que têm alguma relação, algum fato histórico, algum documento relacionado ao UFSCar, que encaminhe a comissão dos 50 anos, porque nós vamos estar festejando, vamos estar de forma muito humilde, mas orgulhosos de ter realmente a universidade, uma universidade de qualidade, uma universidade inclusiva, uma universidade que realmente em 50 anos transformou muitas vidas. E para encerrar, uma apresentação da Big Boom Orquestra. É hora de ir direto até a Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar, porque o João Juste sempre traz mais notícias que são destaques da semana. É com você, João. Olá, Kelly. Olá, vocês que nos assistem. O Laboratório de Análise e Prevenção da Violência da UFSCar está buscando voluntários para participarem de um estudo que pretende verificar a influência das práticas parentais vivenciadas na infância sobre crenças relacionadas a estereótipos de gênero. Podem participar universitários, homens ou mulheres, de São Carlos, que deverão responder a um questionário online com perguntas sobre papéis de gênero, práticas parentais e a qualidade das interações familiares. O prazo para responder ao questionário vai até o dia 28 de setembro. E o link de acesso ao questionário você encontra no portal da UFSCar. O sigilo é garantido. Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones que aparecem aqui no vídeo. E até o dia 30 de setembro, a Secretaria-Geral de Gestão Ambiental e Sustentabilidade da UFSCar apresenta a exposição Belezas do Campus, com fotografias de pássaros e plantas encontrados no campus da Universidade em São Carlos.
Cada foto contém informações sobre as espécies retratadas e também recebeu um nome inspirado em astros e bandas do rock. A mostra é gratuita, aberta ao público e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 horas da tarde, no saguão da reitoria da UFSCar, aqui em São Carlos. E para a gente finalizar, ainda falando em pássaros, a editora da UFSCar está lançando o livro No Encanto dos Passarinhos, Canções para Cantar, Dançar, Tocar e Brincar, de autoria de Ilza Jolie. A obra apresenta 12 músicas que têm como tema principal passarinhos da fauna brasileira. Cada música vem acompanhada por informações sobre a própria composição, sobre o passarinho tema, além de uma ilustração e da partitura. Tem também sugestões para cantar, dançar e brincar. E junto com o livro vem um CD com as 12 canções gravadas. Mais informações sobre a obra no site da editora da UFSCar. Por hoje é só, até a próxima! Nós vamos para um rápido intervalo e a seguir uma reportagem especial sobre a fundação da UFSCar. O que os pioneiros sonhavam para a primeira federal no estado de São Paulo? Pioneirismo, ousadia e excelência. E mais, toda a movimentação política até o primeiro vestibular em 1970. Não saia daí, a gente volta já já. As atividades acadêmicas da UFSCar começaram em 13 de março de 1970. Só que para isso muita coisa teve que ser feita a partir de 1960, ou seja, 10 anos de muito trabalho dos pioneiros. Eles sonharam impactar o país com uma universidade diferente. Uma coisa absolutamente revolucionária. A gente precisava fazer uma universidade que não existisse ainda nem no Brasil, nem na América Latina, que nós fôssemos realmente pioneiros. Um grupo de pessoas que pensava estrategicamente desde a sua fundação. Nós queremos ser uma grande universidade, uma universidade diferente, uma universidade que mude o país. Isso a gente dizia sempre. Pioneirismo, ousadia e excelência. Nós éramos o contraponto às velhas instituições. Esse idealismo de quem ajudou a fundar a Universidade Federal de São Carlos deixou uma marca importante. A inovação está no DNA da instituição que nasceu fazendo a diferença. Foi a primeira federal no estado de São Paulo. E tudo começou bem antes de 1970. Em 13 de dezembro de 1960, a Lei 3.835 federalizava a Universidade da Paraíba e criava uma Universidade Federal de São Paulo com sede em São Carlos. A iniciativa partiu do deputado federal Ernesto Pereira Lopes, com o apoio do deputado federal Lauro Monteiro da Cruz. O doutor Ernesto Pereira Lopes e o deputado Lauro Monteiro da Cruz foram essenciais, porque eles é que fizeram a ligação política numa época muito difícil com AI-5. 3 anos depois, em 2 de outubro de 1963, o MEC publicou a portaria que instituiu uma comissão para estudar a estrutura jurídica, administrativa e financeira da então Universidade Federal de São Paulo, que passou a se chamar Universidade Federal de São Carlos em 1965, com a Lei 4.759, e a partir daí também adotou a sigla UFSCar. O professor Sérgio Mascarenhas conta qual foi a primeira proposta do deputado Ernesto Pereira Lopes. Foi que se pegasse as universidades estaduais, que hoje fazem parte da Universidade Pública Estaduais, como a Unesp, a Unicamp e a própria USP, se juntasse essas universidades estaduais que estavam espalhadas pelo Estado e transformasse aquilo em Universidade Federal. Aí eu discordei dele, procurei, disse, doutor Ernesto,
Nós precisamos criar uma universidade federal nova. Por um decreto publicado em maio de 68, foi instituída a fundação da Universidade Federal de São Carlos. Em novembro do mesmo ano, a primeira reunião do Conselho de Curadores, entre eles o professor Sérgio Mascarenhas e como convidados os deputados Ernesto Pereira Lopes e Lauro Monteiro da Cruz. Cerca de um mês depois, o decreto para a desapropriação da fazenda Tranchã para a instalação do campus foi assinado pelo então prefeito de São Carlos, Antônio Massey. O prefeito de São Carlos ficou com uma proposta do dono da Tranchã, que percebeu que se ele doasse metade da fazenda, a outra metade que ele iria ganhar ia valer muito mais do que o total que ele tinha, porque ia ficar ao lado da universidade. Eu fui contra, eu disse, de jeito nenhum. Eu disse, olha, essa universidade não é para 10 anos, nem 20 anos, é uma universidade para vários séculos. Então nós temos que pensar que ela tem que ter um campo grande. Como é que nós vamos começar pequeno? Né? E aí o Pereira Lopes ainda arrumou um pouco de dinheiro federal para passar para São Carlos para desapropriar a fazenda toda. Em fevereiro de 1969, a Prefeitura de São Carlos transferiu a posse e também doou as terras para a UFSCar. A certidão foi assinada por José Bento Carlos Amaral, prefeito na época. Recebi diversos ofícios do Ministério da Educação, pedindo é modo educado de falar, exigindo a doação. Passado um tempo, eu recebi um telefonema do Ministério da Educação, do gabinete, dizendo que eu tinha um prazo de 30 dias para fazer a escritura, ou senão o governo ia passar para outro município, para outra cidade, da grande São Paulo. Ia mandar um projeto de lei para a Câmara, alterando a cidade de São Carlos para outra cidade. Eu não tive a menor dúvida. Respondi por telegrama, porque naquele tempo não existia internet, não existia os recursos que nós temos hoje, era telegrama. Dizendo que estava à disposição para doar a escritura, eles que marcasse a data para a lavatura da escritura. Veio o ministro Ivo Azua, que era ministro da Agricultura naquele tempo, acompanhado do governador do Paraná, Paulo Pimentel. E foi lavrada a escritura pelo segundo tabelionato de São Carlos. Apesar da imprensa divulgar várias reportagens sobre a criação da UFSCar, José Bento Carlos Amaral conta que na época muita gente achava que a fazenda ia abrigar apenas uma escola e não uma universidade, o que gerou críticas sobre a doação das terras. Foi chamado de louco por ter passado essa escritura. O que entendia achou que era uma maravilha, estava doando para São Carlos ter uma universidade. Na opinião pública, no começo, foi difícil do povo aceitar essa doação. No fim, compreenderam, viram a grandiosidade que é hoje a universidade. É uma das universidades federais, uma das melhores do Brasil. O professor José Galizia Tundizi lembra como era o campus. Todo o setor gráfico ficava numa casa que tinha sido uma casa de, provavelmente, moradores da fazenda. Tinha uma outra pequena casa onde ficava o Banco do Brasil. Algumas casas de pequeno porte. Tinha essas coelheiras e a reitoria. Não tinha nada no campus depois do lago. O campus era um deserto, era só cerrado. Aqui, mais um documento importante. Em 16 de setembro de 1970, foi nomeado o primeiro reitor da UFSCar, o professor Heitor Gurgulino de Souza. A minha mulher, dirigindo um fusquinha com meu filho menor, foram ver um apartamento e quando estavam voltando, na rádio do carro, disse, o presidente da República acaba de nomear o reitor da Universidade Federal de São Carlos, professor Heitor Gurgulino de Souza. A minha mulher ficou... e eu não sabia. Ele conta essa curiosidade no encontro entre dois gestores separados por 50 anos de história. Heitor Gurgulino revela para a reitora Wanda Hoffmann que o atual desafio de buscar recursos também aconteceu durante a fundação da UFSCar. Um mês e meio depois da posse, ele recebeu a seguinte informação de Ernesto Pereira Lopes. Tem uma má notícia. Abrimos o orçamento, a Universidade Federal de São Carlos não está no orçamento. Eu fiquei, mas poxa, eu acabei de assumir, entre um mês e meio, vou ficar sem orçamento, não vai funcionar a universidade. Vamos no seguinte, fiquei horrorizado, fiquei apavorado.
De Brasília, ele seguiu direto para o Rio de Janeiro. Procurar na PUC do Rio de Janeiro o vice-reitor Carlos Alberto Sepp de Oliveira, que era quem estava preparando esse material e que tinha processado. Ele falou, mas claro, a Universidade de São Carlos mandou o orçamento. Nós recebemos aqui. Eles estavam fazendo os cortes do orçamento, que eles sempre faziam. Ele restaurou o nosso orçamento. Não incluiu os cortes. Nós devemos isso ao professor Sepp. E cada vez que olho a ele, eu digo, o senhor salvou a minha vida, é a vida da nossa instituição. Que ele deu o orçamento total e não cortou. E o olhar atento para a inclusão estava presente desde o nascimento da universidade. Pouca gente sabe também que uma das coisas que nós tínhamos na fazenda daquele senhor eram 10 mil pés de café que estavam mal cuidados. Então, pus o pessoal da nossa fazenda lá, administrador, cuidar do café. Resultado, tivemos uma renda de café que nós usávamos para pagar para os alunos mais pobres que não tinham dinheiro para fazer as taxas de inscrição. Então, usamos o café da fazenda e claro que o Ministério da Educação não olhou isso, mas foi uma coisa interessante. Já no escritório, na casa do professor Gurgulino, a reitora Wanda Hoffmann fala das ações atuais da UFSCar e faz uma entrega especial. Nós tiramos como xerox, porque o original está lá guardado, lá na nossa unidade e tudo, né? Que é o seu termo de posse do dia 27 aqui. De setembro de 70. Puxa vida. Eu confesso a você que começar uma universidade, que eu já peguei ela começada praticamente, mas chegar ao ponto que nós chegamos, construir o campus, fazer os novos cursos, contratar professores, colocar a universidade no mapa, vamos dizer assim, no cenário do país, foi uma coisa muito importante. De Brasília, voltamos para Ribeirão Preto, na casa do professor Sérgio Mascarenhas, que também recebeu a reitora Wanda Hoffmann. O que a UFSCar representa e representou para o senhor, né? Como impactou sua vida, a UFSCar? Eu acho que, para mim, foi realmente uma quebra completa de paradigma na minha vida, eu acho que na vida de muitas pessoas que se beneficiaram da Universidade Federal. E muito disso pelo olhar inovador. Produzir no Brasil áreas diferentes que nós não tínhamos ainda. Entre elas, eu via a engenharia de materiais, que não existia, eu via o ensino informatizado e eu via o meio ambiente. Sem se esquecer do mercado. Não adianta ter inovação sem empreendedorismo. Não pode ficar dentro da universidade, ela tem que ir para fora. O que a engenharia de materiais ensinou? Que é a extensão para a sociedade que faz com que a universidade tenha um sentido de desenvolvimento. Aqui estavam reunidas todas as informações do primeiro vestibular. A UFSCar começou com 2 cursos, Engenharia de Ciências de Materiais e Licenciatura em Ciências, cada um com 50 vagas. O começo de meio século de história que mantém vivo o idealismo dos fundadores. Você só constrói o futuro conhecendo o passado. Mas o futuro tem que ser aquele futuro que quebra paradigmas, né? Sem quebrar paradigma não é futuro. Continuar o trabalho com essa visão de futuro. É isso. E é com essa mensagem sobre o futuro, que pode ser impactado demais pela educação, ciência e tecnologia, que a gente termina o UFSCar Notícias de hoje. Você sabe que a gente sempre quer saber a sua opinião sobre o programa, então fale com a gente acessando o TV UFSCar no Facebook. Obrigada pela audiência e até o próximo UFSCar Notícia.